controlado. Olha que desafio grande aí que nós temos. Então, objetivos: entender como os sistemas nervoso e endócrino regem esse maravilhoso funcionamento e aplicar esse conhecimento a vários aspectos de atuação do profissional da saúde. 2 sistemas foram desenvolvidos com a finalidade básica de passar informação: sistema nervoso e sistema endócrino. Nós não podemos esquecer que durante a evolução, os seres unicelulares se tornaram pluricelulares. E esses seres pluricelulares começaram a apresentar especializações, que são os órgãos e os sistemas. Nós, como indivíduos, temos uma organização complexa, vários sistemas, para poder formar um único organismo. E esses sistemas precisam se comunicar de forma harmônica. E aí Deus voltou lá para a prancheta dele e construiu o sistema nervoso e o sistema endócrino. São os sistemas que comunicam os diversos sistemas. O sistema endócrino, ele usa basicamente uma linguagem hormonal. E o sistema nervoso, ele usa uma linguagem elétrica. Pode, grosseiramente, ser comparada à rede de energia e rede de água de uma cidade. A rede de água é o sistema endócrino, a rede de energia seria o sistema nervoso. Nenhum mais importante do que o outro. Nós não conseguimos viver sem nenhum e sem nem outro. Então, os dois são importantes aí para o funcionamento, para a comunicação e para controlar o corpo humano. Então, vamos dar início, vamos compreender aí o sistema nervoso. As principais referências que eu utilizei para o sistema nervoso são essas referências: anatomia e morfologia aplicadas ao funcionamento do sistema nervoso. Funções gerais do sistema nervoso. O sistema nervoso basicamente tem 3 funções. Função sensorial, que é a detecção de estímulos, tanto internos quanto externos. Função integrativa, que é o processamento dessa informação sensorial. Então vai ter que analisar, vai ter que tomar uma decisão, uma resposta. Isso também é uma função integrativa. E ainda vai ter que armazenar uma parte dessa informação, chamada memória. Função motora. Após a informação ser processada, o sistema nervoso vai provocar uma resposta apropriada nos órgãos efetores. Órgãos efetores são órgãos que vão efetuar uma ação sob o comando do sistema nervoso. São os músculos e as glândulas. Vê como é que fica fácil quando a gente dá um exemplo? O que aconteceu aí? A pessoa encostou o dedo na vela e tirou porque doeu. Então, encostou o dedo na vela. Função sensorial. Significa que captou essa informação e enviou isso para o sistema nervoso central, aqui representado pela medula. A medula vai então realizar a função integrativa. O que é a função integrativa? Vai analisar essa informação. O que significa isso? Qual o significado disso? Qual a resposta motora apropriada? E parte vai armazenar. Se encostar o dedo na vela, queima. Aí vem a função motora. Então, a função integrativa elaborou a resposta. A função motora vai executar a resposta. O órgão efetor aqui, o músculo. Então, quando o músculo contrai, afasta o dedo da vela. Então, função sensorial, função integrativa e função motora. Então, a criança, você fala assim para ela: não encosta o dedo no ferro quente, senão você vai queimar o dedinho. Dá 5 segundos. O que o mirim de Satanás está fazendo? Encostando o dedo no ferro quente. Quando ele encosta o dedo, função sensorial. Função sensorial, o sistema nervoso central dele processa essa informação, função integrativa, e vai elaborar a resposta. A resposta é afastar o dedo da vela, mas parte vai ser armazenada. Aí tem aquele choro, aquela coisa toda, e parte ficou armazenada. Aí você fala assim para ele: encosta o dedinho de novo no ferro quente, não vai rolar. Ele não vai encostar o dedinho no ferro quente. Antes da gente entrar na fisiologia propriamente dita, vamos dar uma passadinha aí na morfologia do sistema nervoso. O sistema nervoso é formado basicamente por 2 tipos de células. O primeiro tipo é essa aqui. Essa célula famosa é um neurônio. Neurônio, 3 principais partes: os dendritos, o corpo celular, que é onde se encontra o núcleo, e o axônio com suas terminações axônicas.
Dendritos capta, passa pelo corpo celular e via axônio chega no terminal axônico, que é onde vai liberar o neurotransmissor. Essas células são as responsáveis pelos maiores milagres que eu consigo conceber. Responsáveis por sensibilidade, pensamento, isso é fantástico. Nós conseguimos projetar para o nosso passado e projetar para o nosso futuro. Ou seja, essas células produzem algo que viaja no tempo, que são os pensamentos. Lembranças, controle muscular e controle das secreções glandulares. Morfologicamente, os neurônios são classificados em 3 tipos, de acordo com a sua função. Neurônio sensorial, também conhecido como neurônio aferente. Aferente ou sensorial. É o neurônio que leva a informação do corpo para o sistema nervoso central. Neurônio eferente ou motor. Neurônio eferente ou motor traz a informação do sistema nervoso central para o corpo. E interneurônios, representados aí roxinhos. Os interneurônios fazem a comunicação entre os neurônios aferentes e os neurônios eferentes. Além disso, a gente tem também no sistema nervoso outro tipo celular que são chamadas de células envoltórias. Envoltórias porque estão em volta dos neurônios, também conhecidas como neuróglia ou glia. Então são células que têm a função de proteger, sustentar, nutrir, manter a homeostasia do líquor e ajudar na atividade neural. E é interessante a gente notar que a imensa maioria das células do sistema nervoso não são neurônios, e sim células da glia. Então aqui já mostramos essa imagem quando nós falamos da barreira hematolicórica. Vamos dar uma olhadinha aqui nas células envoltórias do sistema nervoso central. Primeiro tipo de célula, essas célulazinhas aqui que lembram o formato de uma estrela e por isso são chamadas de astrócitos. Os astrócitos, ele tem aí algumas funções importantes no sistema nervoso. Os astrócitos, eles dão sustentação para os neurônios. Os astrócitos, eles têm uma relação no aprendizado e na memória, porque eles interferem na sinapse. Os astrócitos, eles regulam, por exemplo, íons potássio no líquido intersticial e com isso regula a atividade neuronal. Além disso, os astrócitos, eles ajudam a formar a barreira hematolicórica. Eles ajudam nessa formação, nessa separação entre o sangue e o sistema nervoso central. E muitas vezes os astrócitos seriam como se fossem canais pelos quais os nutrientes do sangue chegam até o sistema nervoso central. Olha a importância aí dessas células. Outro tipo importante de célula é essa aqui, os oligodendrócitos. Dá uma olhadinha aqui na projeção citoplasmática dos oligodendrócitos. Ó. É essa projeção citoplasmática que forma a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então os neurônios mielínicos do sistema nervoso central são formados graças às projeções citoplasmáticas dos oligodendrócitos. Temos também a micróglia. Micróglia são as células de defesa do sistema nervoso central. A micróglia, ela faz fagocitose de restos celulares, debris de células que morreram. A micróglia vai lá e faz essa limpeza. E caso também tenha algum micróbio no sistema nervoso central, são essas célulazinhas que vão fazer a fagocitose. E além dessas, a gente tem também as células ependimárias. As células ependimárias, elas estão relacionadas com formação do líquido cefalorraquidiano e possivelmente elas também ajudam na circulação e na manutenção desse líquido, manutenção da homeostasia desse líquido. E no sistema nervoso periférico, nós temos 2 tipos de células envoltórias, as chamadas células satélites. As células satélites, elas ficam em volta do corpo do neurônio, olha o núcleo aqui. Essas células ficam então em volta do corpo do neurônio, protegendo o corpo do neurônio. E tem também as células de Schwann. As células de Schwann, elas podem estar dispostas de 2 formas diferentes. A primeira forma é essa aqui, ó. Uma célula de Schwann emite várias projeções citoplasmáticas, formando vários giros concêntricos em torno do axônio do neurônio. Olha o axônio aqui, ó. Tá lá, vários giros concêntricos em torno do axônio do neurônio, parecendo, né, em alguns lugares rocambole, em outros lugares bolo de rolo.
E no meio lá do bolo de rolo está lá o axônio. Quando elas estão dispostas assim, esse axônio a gente diz que ele é mielínico. A outra forma é assim. A célula de Schwann, ela faz só uma projeção citoplasmática e abraça o axônio. Nota que aqui, uma célula de Schwann abraçando vários axônios. Quando elas estão dispostas dessa forma, nota que aqui não tem aqueles giros concêntricos. Esses axônios aqui, eles são amielínicos. Então, o que vai dizer no sistema nervoso periférico se um axônio é mielínico ou amielínico é a disposição das células de Schwann, como elas estão em volta desse axônio do sistema nervoso periférico. E é interessante a gente notar que as células de Schwann que formam a bainha de mielina, elas têm uma relação com regeneração do axônio. Isso já aconteceu com você, às vezes bate o dedo, fica o dedo dormente um tempo. Isso pode ser causado por uma lesão de axônio, mas não é para sempre. Porque o axônio, quando ele está mais próximo, graças a essa disposição das células de Schwann, a gente tem uma certa regeneração axonal em sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central não tem célula de Schwann, então a regeneração é pífia no sistema nervoso central. Um detalhe interessante é a quantidade de bainha de mielina aumenta do nascimento até a maturidade. Normalmente, neurônios, a gente já nasce com um número, não tem grandes alterações no número, mas a bainha de mielina sim. E é essa bainha de mielina que dá a maturidade do movimento, por exemplo. Quando uma criancinha, né, ela vai começar a comer, ela pega lá, dá a colherzinha na mão dela, ela pega a papinha vai aonde? Menos na boca. Vai na orelha, vai no olho, vai no rosto da mamãe, vai em todo lugar, menos na boca. Depois esses movimentos ganham um ajuste fino e isso está relacionado com bainha de mielina. Inclusive eu acho muito legal a parte da fala, crianças aprendendo a falar é um barato. A minha filha, quando era pequenininha, estava eu e meus pais passeando com ela na praça, aí ela falou: papai, eu tive uma ideia. E nós achamos engraçado, ela percebeu que nós vimos, imediatamente ela corrigiu: papai, eu teve uma ideia. Então até essa maturidade aí da fala é algo muito interessante, muito bonito.